Ana, até a Mariana chegar, você vai falar o elenco. Muito bem, 12 horas, vamos começar mais uma sessão do Minhoca Imagem, como sempre, capitaneados pela doutora Edileide, e parece que é um caso que já teve até conferências e reuniões de juntas médicas antes de trazer o caso para a reunião. É isso mesmo, Edileide? Todos os casos que trazemos, sim, Ibrahim, são difíceis, né? No caso muito simples, a gente não traz aqui. Vamos ver o que vocês vão achar desse caso de hoje. Vamos, então, para apresentar... E quem está com a gente? A Líria? A Líria, doutor Marcelo, que hoje está estreando como diretor da Minhoca Imagem, já foi antes, agora, perdeu o cargo, mas hoje é estreia e agora está revoltando. O Paul e os residentes? Pois é, vamos então começar? A doutora Bárbara vai apresentar o caso e o doutor Guilherme vai fazer um resumo no final, que espero que hoje acertamos o tema. Por favor, doutora Bárbara. Boa tarde, gente. Eu me chamo Bárbara, sou residente do Hospital Heliópolis, de Clínica Médica, e hoje, sob a orientação da doutora Edileide, eu vou apresentar o caso que a gente acompanha no ambulatório. O paciente é o DMV masculino, de 49 anos, branco, natural de Diadema, São Paulo, e ele é auxiliar administrativo. O paciente acompanhava um quadro de asma desde 2008 com pneumologista, e foi identificado um aumento da área cardíaca na radiografia de tórax. Desde então, ele passou a acompanhar com o ecocardiograma anualmente esse aumento. Do ponto de vista cardiovascular, o paciente era sintomático. Ele negava dor torácica, dispneia aos esforços, palpitação, síncope, edema de membros inferiores, atopneia e dispneia paroxística noturna. De antecedentes pessoais, o paciente era asmático, etilista social, tem história de AVC em agosto de 2021, ficou sem sequelas, e em março de 2022 ele teve outro AVC isquêmico, onde foi iniciado anticoagulação com rivaroxaban. Negava tabagismo ou alergias, e também negava história de morte súbita na família. Doutora Bárbara, antes de chegar nisso, deixa eu perguntar uma coisa para a doutora Edileide, que eu notei que até a doutora Bárbara deu uma vacilada. Bendopneia, né? Todo mundo aqui sabe o que é bendopneia? Algumas cabeças dizendo sim, outras dizendo que não. Paul, você sabe o que é? Paul. Dá para ver. Não muito esqueceu bem, a clínica, pode falar. Foi por isso que eu troquei para sapato tipo mocassinos. Porque tem um artigo já bem clássico, né, que pacientes iam muito para a consulta referindo que sentia cansaço quando eles arrumavam um cadarço. Então, alguém percebeu que poderia ser estudado isso, aí até colocaram em avaliação hemodinâmica e tudo, e comprovaram que justamente acaba sendo um sinal clínico de ser descompensada um dos sintomas, que é justamente quando amarra o cadarço, sentir falta de ar. E para mostrar que a ciência do exame físico continua viva, né? A própria etimologia da palavra. A gente está falando de etimologia por outros motivos, mas cabe aqui que quase tudo que a gente usa em medicina tem origem greco e latina, né? Mas bendopneia vem do inglês, né? E que é um termo mais recentemente introduzido, que quando a doutora Edileide fez residência já existia, mas quando eu fiz residência faz mais tempo, ninguém falava esse termo. Muito mais tempo. Vamos em frente. Medicamentos em uso que ele utilizava era o AS, 100 mg dia, Ramipril, 5 mg dia, apesar de negar ser hipertenso, atorvastatina, 20 mg dia, formoterol e budesonida por conta da asma e a rivaroxaban. De exame físico, o paciente, do ponto de vista pulmonar e cardíaco, não tinha nenhuma alteração, sinais vitais normais. E aí, ele trouxe exames laboratoriais externos. De alterações nesses exames, tinha uma hipernatremia de 153, o HDL fora da faixa de 35, ferro sérico de 36 e a saturação de transferina que estava de 11,6. O restante também sem nada digno de nota. E aí agora chamar a doutora Mariana
Doutor Marcelo vai substituir, que a Mariana está numa reunião, a gente vai chegar um pouco atrasada. Tá, joia. Ficou. Ela que geralmente mata tudo, né, doutor Ibrahim? Você vai ter que substituir a A altura. reunião vai ter que acabar com você hoje, Marcelo. Vamos lá. Bom, um ritmo sinusal, um eixo preservado, tendendo a uma bradicardia, mas não fecha ainda para bradicardia. Lembrando que bradicardia tem que ficar abaixo de 50 batimentos, né? Bom, o que a gente pode notar também que tem uma baixa voltagem, principalmente no plano frontal, né? Sendo que D2 ali, pelo menos, um V2 tem pelo menos 10 milímetros, não fechando para, no plano horizontal, também baixa voltagem. Bom, tem uma alteração da articulação ventricular antero-apical, também ali na parede anterior média. É isso, acho que basicamente é uma tendência, uma bradicardia, mas não fecha para bradicardia, um ritmo sinusal, eixo preservado, baixa voltagem no plano frontal, uma alteração da regulação ventricular, regulação ventricular antero-apical, anterior média, acho que eu falaria mais. Essa progressão de R de V1 para V5. Chefe, hoje em dia, lá, pelo menos no setor, acho que a Mari, quando chegar aqui, acho que ela pode até falar isso, a gente não está mais falando muito em relação a essa progressão lenta de R de V1 a V6, sabe? Olha, aparentemente pode até chamar atenção, mas eu acho que é um sinal muito inespecífico para qualquer coisa, sabe? Eu ficaria preocupada aqui se esse paciente não seria um isquêmico com essa progressão, com uma onda T invertida de V3, V4, V5. Não sei, eu não ficaria muito confortável, ficaria preocupada com a zona inativa anterior nesse paciente. Eu não... Tipo, não acho não. Que eu não. Tá bom. Ibrahim, você ficaria preocupado com essa zona inativa aqui? Ficaria. Doutor Pedro, o que você pensa? Embora o que o Marcelo falou tenha sido absolutamente verdadeiro, tá a gente vê as pessoas valorizando cada vez menos isso. A gente não está valorizando mas tanto. Eu ainda, como sou velho, ficaria preocupado. Vamos ouvir o doutor Pedro. Doutora, eu tinha tendência de me preocupar também com essa inversão da onda T, relacionando um contexto isquêmico nesse paciente que vem com antidispneia. Será que não é um equivalente isquêmico? Paciente que trata da asma, um diagnóstico diferencial, já que ele chegou para a gente na consulta agora com cardiologista, né? Acho que é uma das coisas a se considerar. É um eletro com certeza anormal, né? Não é um paciente só asmático de jeito nenhum. Tem um eletro alterado. Então, esse comentário do Pedro é um comentário muito interessante, que todo mundo que já passou no pronto-socorro do Dante já pegou vários casos de asma, né? Que a gente acaba tratando de uma maneira completamente diferente, porque o sintoma era dispneia e alguém achou que era asma, né? Certo? E, na verdade, esse paciente tem pouca dispneia esfosa, ele tem uma dispneia associada à asma, mas ele teve 2 AVCs, né? 2 AVCs isquêmicos, né? E que, com 49 anos, quer dizer, uma idade muito baixa para ter AVC. É um paciente que, teoricamente, a gente tinha que ir atrás, de repente, de um FA, por exemplo, provavelmente fazendo um FA paroxístico, a gente tinha que ir atrás desse comemorativo aí, com certeza. Ok, mas você não se preocuparia muito com o DAC, com esse eletro? Olha, aparentemente, ele é um paciente que tem 49 anos, sem muitos fatores de risco para DAC. Podemos pensar, de repente, no equivalente isquêmico por causa dessa dispneia? Sim. Não que a gente exclui DAC, mas esse eletro não me assusta muito pensando em DAC. Ok. Vamos em frente. Agora para a radiografia de tórax, Dr. Paul. Bom, já teve um spoiler que a avaliação dele começou justamente por essa área que eu tinha comentada no raio-x. Só lembrando, o índice cardiotorácico já é uma medida clássica nas aulas de medicina, todo mundo aprende. Chama atenção, sim, um discreto aumento, aparentemente. Não fiz o cálculo de índice cardiotorácico, mas parece sim um discreto aumento. Chama atenção que aparentemente pode ser a ponta do ventrículo esquerdo que está mais aumentado, mas aí não chama mais atenção mais nada. Está bem expandido, a técnica também adequada, não tem... retificado. Indo lá para os vasos supraórticos, chama atenção só essa retificação, mas também não tem dilatação do túnel da pulmonar, não tem aumento atrial significativo, embora a gente esteja com um exame, uma radiografia simples,
com o histórico, juntando tudo, né? O AVC do paciente, uma área cardíaca de esquerda muito aumentada no raio-x, um eletro que tem uma progressão lenta aí, que a gente já discutiu, então merecia sim uma investigação esse paciente. Você não achou aumentado, Ibrahim? Achou. Eu achei que o débito cardíaco pode ter diminuído nesse caso, assim, que me chamou a atenção, que eu falei que estava achando que estava diminuído, foi que eu achei esse botão órtico fino, né? É um paciente com área cardíaca, como o Paulo comentou, aumentada, e o botão órtico está fino. Então, isso que você me deu atenção, eu estava pensando aqui um pouquinho mais alto que deveria. Vamos em frente, Bárbara? Diante deste quadro, paciente masculino, 49 anos, com eletroconzona inativa anterociptal e história de 2 AVCs com intervalo de 1 ano entre eles. Quais seriam as possíveis hipóteses diagnósticas? 1. Cardiopatia isquêmica, AVC e asma. 2. Cardiopatia não isquêmica, asma e AVC. Ou 3. Asma e ausência de cardiopatia. Vamos perguntar para o doutor Marcos agora. Marcos, qual a sua opinião? Qual 3 opções? Só tem essas 3 opções. Bom, eu acho que tem aquele achado do eletro ali também, que realmente hoje alguns autores falam que não tem muito valor preditivo positivo. Só que justamente como apontaram 2 AVCs, o paciente de 49 anos já começa a ter que ficar pensando nisso. Eu acho que, com certeza, na minha opinião, teria que investigar a cardiopatia isquêmica também, que poderia, né, por alguma complicação, ser também, né, decorrente do quadro do AVC dele também. Né, e essa dispneia realmente poderia ser talvez um equivalente isquêmico. Então, eu acho que valeria a pena investigar. Perfeito. Ibrahim, o que você acha? Tem que eu chutar uma opção. Eu, sinceramente, eu sei que eu vou errar, mas eu chutaria isquêmica para esse paciente nesse momento. Apesar do Marcelo não ter concordado com a zona inativa anterociptal. Não, acho que nesse momento, diante desse cenário, desses 3 cenários, tem uma cardiomegalia no raio-x, sendo que a principal etiologia para é isquêmica. Então, acho que desses 3 cenários, se fosse para eu escolher um, eu ia na isquêmica também. Pois é, algumas coisas me chamam a atenção. Eu não sei o caso, então é um raciocínio real, o que é uma pena para vocês terem que ouvir o meu raciocínio, mas de qualquer maneira é um raciocínio real, não é uma coisa ensaiada. Algumas coisas me chamam a atenção. Ele é um homem jovem, 49 anos, com já história de 2 AVCs prévios. É bem jovem, bem jovem. Eu penso até em CIV, mas qualquer coisa. Mas, enfim, para a idade de congênitos, para mim. Então, é um paciente relativamente jovem, com esse eletro que, embora as pessoas mais antigas valorizem mesmo a zona inativa, não era aquele eletro que a gente tem no infarto anterior clássico. Ele tem uma área cardíaca aumentada, o que não bate muito com a história de asma, como o Paulo comentou, uma ponta mais de VE do que de VD, embora a gente tivesse visto uma retificação do tronco da artéria pulmonar. Tem uma sobrecarga de átrio, e esses AVCs podem ter sido por causa embólica, não necessariamente por causa isquêmica, por placa de carótida ou placa lá atrás. Então, pelo conjunto da obra, eu estou mais pensando que ele tem uma cardiomiopatia não isquêmica. Até pelo tipo de queixa ser mais dispneia, ele não tem uma história familiar tão rica para a gente pensar nisso, e nem tem uma história de diabetes, assim, tão grande a gente pensar em doença isquêmica assintomática. Então, eu estaria pensando nesse momento em que, pese a frequência, e a gente tem que pensar 95% das vezes em doença isquêmica, depois, quando exclui, pensar mais um pouco para excluir outra vez, eu, nesse caso, estou mais tendendo a uma cardiopatia não isquêmica, pelo conjunto da obra. Perfeito. Acho que o ecocardiograma vai matar facilmente essa hipótese. Com certeza. Não no Minhoca Imagem, né? Não. Doutora não Bárbara. mesmo. Para falar sobre os ecocardiogramas, doutora Lília. Gente, essas fotos são muito fakes, né? Olha a foto. Então, esse eco não é do nosso serviço, mas ele tem um eco de fevereiro de 2020, que chama atenção, né? Um átrio esquerdo com leve aumento, diâmetro anteroposterior de 42, é uma fração de ejeção preservada, mas, sem dúvida, que o que chama atenção é o septo, né? O septo de 22 com uma parede posterior de 10, mostrando, né, uma relação septo-parede posterior bem maior que o 1,5.
E então a gente até pensaria numa miocardiopatia não isquêmica aí mesmo, que o doutor Ibrahim falou. Maio de 21, o diâmetro do átrio ok, mas assim, um septo foi para 28, né? Eu acredito que deve ter sido a medida, local de medida mesmo, mas mantendo essa relação, né, de uma hipertrofia, um aumento assimétrico da espessura e uma fração de ejeção hiper-mega normal, 83%. O paciente, ele devia estar até meio hiperdinâmico. E ele lauda a dilatação discreta do átrio, uma hipertrofia importante das paredes septal e apical do ventrículo esquerdo. Mas não é um eletro de nada disso, né? Nem de apical e nem de septal, né? Não bate. Só se ele já teve uma área de infarto, verdade. E aí, de agosto, esse septo vai para 14, esse eco eu não valorizaria, que está muito diferente de todos. E o de maio de 22, um septo, um átrio aumentado, né, mantendo, assim, parece discreto pelo diâmetro anteroposterior. 19 de septo e 11 de parede posterior. Então, assim, dilatação moderada, ele laudou, deve ter sido pelo volume, uma dilatação diastólica moderada e essa assimetria do septo com a parede posterior. O que eu achei interessante desses ecos é que a gente notou nitidamente que houve uma progressão ao longo do tempo para menos, né? Veja que o septo reduziu significativamente e a fração de ejeção caiu também ao longo do tempo. A fração de ejeção caiu, a amplitude do eletro não é muito grande. O eletro agora não tem hipertrofia ventricular no eletro, né? Não tem HV, concorda E com se isso? fala em pelo amor de hipertrofia, não Deus, fala em Marcelo. dilatação de VE, né? Não fala, mas assim, eu acho que 28... até para 19, né? Porque assim, a gente mede no segmento basal, né, da parede. Acredito eu que deve ter sido, que a gente mede ali no médio, na transição do basal com médio, até para você não medir quando tem septo sigmoide, tudo isso. Mas eu acho assim, para perder tanto, de 22 para 19 está ali, né? Eu acho que eu desconsideraria esses dois ecos de maio de 21, de agosto de 21, que eu acho que está muito fora da curva. Então, acho que não teve tanta redução assim, não sei, né? Porque eu não vi as imagens. Mas você vai ver agora que o seu vai reduzir mais ainda. Né? E a fração de ejeção caiu, você não concorda? De 74 para 61? Não, caiu bastante, Apesar de ainda estar normal, caiu. Mas ele não fala nada de alteração segmentar, nada disso, só para também não mostrar, porque devia ter isso, né? Para a gente entender o que podia estar acontecendo mesmo. Essa evolução de elétron, acho que é bastante interessante, porque você tem certeza que não é uma doença de depósito. Todo depósito, ao longo do prazo, aumenta a espessura, né? A fração de ejeção pode cair, sim, mas a espessura vai aumentando progressivamente ao longo do tempo, né? E esse aqui está diminuindo, é o contrário. Uma dúvida, nesse primeiro eco de fevereiro, 2210, tem o eletro dele? Infelizmente não tem, mas provavelmente tinha mais hipertrofia do que tem hoje, né? Mas aquela evolução de fevereiro de 2020 para maio de 2021 poderia ser uma doença de depósito, né? O que vem depois é que diz para a gente que acho que diferenças mas pequenas, eu acho que até não valorizaria, valorizaria, não. A fração né? de ejeção de 83 não foi bem feito. Só se tiver o ventrículo muito seco, quase a parede, aquele kissing wall que a gente fala, que a parede beija, né? Não sei o que a Wendy acha, mas eu acho que foi muito discrepante. Eu acho que esses dois discrepantes eu não muito pouco tempo, né, para crescer tanto, sem aumentar. Há uma coisa discordante que não bate, né? Fosse um depósito que tivesse aumentado muito, não iria aumentar a fração de ejeção. Se estiver depositando, geralmente prejudica, né? Eu acho que está mantendo mais ou menos eu pensaria numa hipertrofia septal assimétrica, considerando o de fevereiro de 2020 e o maio de 2022, porque eu achei esse maio de 2021 e agosto de 2021 muito discrepantes entre si. Eu acho que é muito discordante, entendeu? Para aumentar, diminuir também não consigo, porque, né, mesmo que ele tenha diminuído para 14, aí ele sobe de novo para 19, com o primeiro falando que é 22... mas eu acho que isso é o olhar de quem faz eco, que a gente... Você olha os exames e você fala, não está ligando o Lé com o CRE. Eu falo, né? Você vai mostrar o atual agora, né? Vou mostrar. Espero estar certo, mas eu acho que está, que eu colei da ressonância. Eu vou lá e faço daqui, tá? Fui eu que fiz. Então, esse é um exame que eu vou mostrar as imagens, nem vou passar para o laudo, porque é a mesma coisa, tá?
Gente, eu só tenho um problema com isso daqui, mas tudo bem. Então, a gente começa aqui o ecocardiograma desse paciente, acho que foi de 15 dias atrás, tá? A gente começa com a janela parasternal longitudinal, que vocês podem ver o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e a aorta. O mapeamento com o Doppler colorido não parece ter nenhuma obstrução da via de saída, não faz heliase, nenhum refluxo mitral também secundário à movimentação sistólica anterior, nada disso. O que chama a atenção aqui realmente, né, é a espessura do septo, dessa região anteroseptal, em relação à parede posterior desse ventrículo. A função por aqui parece preservada, não vejo nenhuma alteração da contratilidade segmentar, nem do septo, nem da parede posterior, e o ventrículo direito também não me chama atenção nem em relação à dilatação e nem de função. Líria, Então, mostra onde você mede direitinho aqui, a espessura. Deixa eu só ver se eu friso aqui, ó. O certo é a gente medir bem nessa porçãozinha aqui, média aqui do septo, na transição do basal com o médio, para a gente evitar, até incluir no laudo aqueles septos mais sigmoides. Mas a gente, quando se você, vamos supor, mede um basal mais aumentado, você pode colocar no laudo, né, segmento basal de tanto, com predomínio no segmento basal, e você coloca entre parênteses até, tá? É mais ou menos assim. Então, aqui no laudo saiu como 15, porque foi medido mais no segmento médio, mas o basal mesmo, que eu vou mostrar no eixo curto, foi de 16. Então, ele tem um septo nessa região mais basal de 16 e uma parede posterior de 9. Um diâmetro diastólico foi de 52, um sistólico de 34, e a fração de ejeção a gente calculou pelo 3D, que deu 54%, no limite, né? O índice de massa de 118 e essa relação septo-parede posterior deu de 1,77. Tá? É aqui que você mede? Oi? É aqui que você mede? Deixa eu ver. Isso. Mais ou menos aí, né? Tá dando para ver o índice que está ali na Líria, plateia? com o seu dedo você mostra o mouse. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu paro aqui. Peraí. Aí. Aqui, mais ou menos, a gente tem que medir. Ó. Tá dando... Não está ainda. Apareceu na hora. Apareceu, um pontinho vermelho. Mais ou menos, ó, tá dando para ver? Não. Aí, eu botei um risquinho, apareceu? Mais ou menos aí, tá? E aqui, ó, nessa região aqui, bem na altura mesmo que a gente mede a parede posterior. Porque antigamente a gente media pelo modo M, você traçava uma reta que cortava o ventrículo bem nessa topografia, tá? Tem vezes, né, que a base moderadora desse paciente ainda nasce um pouquinho mais para baixo. Então, aquela medida que foi muito maior, Eles devem ter incluído deve ter incluído a base moderadora. Com certeza pode ter sido isso, mas 28 era tipo 2 bandas moderadoras, acredito. E aqui saiu que eu tinha colocado aqui o risquinho vermelho, mas eles estão no lugar e eu estou fazendo falta borracha, perdão, gente. Então eu tinha colocado, então aqui eu vou mostrar para vocês, aqui é o eixo curto do ventrículo, tá? No plano basal, que a gente está com a válvula mitral aberta, médio, que tem os músculos papilares, e esse aqui de baixo é bem o segmento apical, para a gente tentar ver todas essas partes das paredes do coração e do músculo mesmo, né? Então a gente pode observar aqui, onde eu estou, deixa eu pegar aqui, de novo, aqui, ó. Aqui é a região inferolateral, inferior, tá? Aqui o septo inferior. Aqui é a região anteroseptal. E não sei se vocês conseguem observar que essa região é a mais gordinha mesmo, né? Então eu pensaria por aqui que poderia ser um caso de uma simetria mesmo, um aumento da espessura do miocárdio, que a gente não costuma mais falar como músculo, né? Ou uma hipertrofia assimétrica mesmo, porque esse septo, essa região anteroseptal, é maior do que a região inferior inferolateral, tá? Deixa eu te perguntar duas coisas. Pode falar. Você não acha que apesar dela estar mais espessa, ela contrai menos que a parede lateral, se a gente for comparar a impressão visual aqui? Eu acho que ela pode até contrair menos, um pouquinho menos, até para ela ser mais hipertrófica. Mas não achei aquela parede tão hipocinética e também de acinesia, não. Eu vou nem de acinesia para pensar que ele perdeu o músculo, né? Que fez uma região anteroseptal ali de infarto. E isso aqui o que é? Deixa eu estar montando aqui. Aí a banda moderadora do VD. Que ela está com a espessura aumentada, né?
Doutor Ibrahim, Não? eu acho que pode ser um corte aqui. Tá bom. Tá? Eu acho que é o corte. E a parede anterior aqui do VD, né, mais ou menos anterior, não me chama atenção também para Tá bom. hipertrofia. Tá? O músculo papilar não achei que ele é hipertrófico e a gente pode observar aqui que essa espessura é um pouquinho mais simétrica do que dos segmentos basais. Não sei se vocês conseguem observar, é bem mais sutil. E a apical, que o pessoal tinha laudado no eco anterior, né, de hipertrofia apical, a região apical parece estar normal. Quando é cardiomiopatia hipertrófica apical, você não vê nem cavidade dentro. Você vê esse movimento de twist que a gente fala, fecha tudo, você só vê músculo, tá? Então, assim, a primeira hipótese que eu teria por aqui seria um aumento da espessura, uma hipertrofia de padrão assimétrico, mais na região basal, médio basal ali do septo, principalmente o septo anterior, em relação às demais paredes. Mas você acha que tem hipertrofia apical? Não acho, eu acho que é pelo eixo curto, que a região apical a gente vai avaliar melhor no plano apical. Pelo eixo curto não me chama atenção, porque eu vejo muita cavidade, eu vejo bonitinho o que é parede, né, o que é septo, todos os segmentos lá, apical do septo, apical da inferior, apical da anterior e apical da lateral, e vejo sangue no meio, ou seja, tem cavidade, não está obliterado. Quando é apical a gente vê, fica obliterado mesmo, tá? Que eu tenho visto alguns elétricos assim, até com baixa voltagem, quando a hipertrofia é basal, diferente do apical, que tem muita voltagem, extrema. O apical é um eletro esse bem eletro tem pouca característico, voltagem. né? Aquele que não era o eletro dele, né? Contrário dele. Contrário. Não acho que eu não achei apical não, sabe? Só para mostrar que essa ponta tá bem bonitinha assim. Apesar de ter coisa nessa ponta que eu vou mostrar depois para vocês. Aqui a função diastólica, um padrão deu de diástole grau 1, relação é menor que A, e a relação E' deu normal também. Aqui o volume do ato estimado em 46, a gente considera moderado, de 42 a 48 a gente considera um aumento moderado, e esse paciente teve a pressão de artéria pulmonar estimada em 31, que também não está aumentado. O Doppler colorido da válvula aórtica, a gente não vê nenhuma aceleração, conforme a gente já tinha visto no parasternal, né, para pensar numa hipertrófica obstrutiva, não vejo aceleração do fluxo na via de saída, e o gradiente foi até estimado pelo Doppler pulsátil, mostrando que não tinha gradiente dinâmico nessa via de saída no dia do exame, com essa frequência de 53. Então, aqui a região, o plano apical, né, a gente tem aqui o 4 e 2, aqui os senhores podem observar a parede aqui inferoseptal, a parede anterolateral e a região apical. Aqui, desse outro lado aqui, a parede inferior e a parede anterior e a região apical. E aqui já chama a atenção que ele tem uma alteração da contratilidade segmentar da região apical, tá? A gente deu como uma discinesia dessa região apical, tá? Mas a função ainda preservada, 54 para homem ainda é um pouco um preservado mais baixo, mas ainda está dentro do limite da normalidade. Aqui também, mostrando 3 câmaras, que a gente vê aqui a parede inferolateral, a região anteroseptal e a pontinha, aqui com zoom, né, bem focado na ponta, para a gente mostrar para vocês essa alteração da contratilidade da região apical, né, uma discinesia apical, e a gente não via trombo, sem contraste, né, no eco simples, a gente não conseguiu detectar trombo, porque é um paciente que ele teve AVC, então, será que ele já não tinha tido essa alteração segmentar, fez um trombinho nessa região apical e justifique os AVCs, 2 AVCs que ele teve, tá? Aqui lembra, às vezes, aqueles comprometimentos de Chagas também. Doença de Chagas faz muito esse comprometimento desse segmento apical, tá? Lívia, chama bem a atenção, é o oposto da amiloidose, né? Uma melhor contratilidade médio basal, mesmo, pior na ponta. A amiloidose é o contrário. Ao contrário, a amiloidose, a pontinha vem super bem, os médio basais. É a primeira coisa que, mesmo sem estreia, a gente já chama atenção, né? Brilhou. Aqui o 3D, só para a gente ter uma noção maior de profundidade, né? Foi calculada a fração de ejeção, olha a região apical com essa discinesia, né? É uma pequena aneurisminha com movimentação de cinética, que ele abaula na sístole para fora, tá? E a fração de ejeção pelo 3D foi estimada em 54%. Aqui são múltiplos cortes, como se fossem pequenos cortes tomográficos que a gente faz, dos segmentos basais, médios e apicais do ventrículo, e só para mostrar mesmo e vendo a pontinha, né, que não deu para a gente ver trombo ao bidimensional sem uso de contraste ecocardiográfico.
Nessa semana, por incrível que pareça, a gente tinha um contraste, a gente tinha conseguido uma doação que foi muito legal e a gente fez contraste nesse paciente. A finalidade aqui do contraste foi mais mesmo para a gente ver realce de bordas, tá? Que ajuda muito. E essa região apical, eu não sei se vocês conseguem notar que, olha a intensificação do contraste no corpo do ventrículo, né? E ele parece não chegar na ponta, na pontinha. Fica uma coisa mais preta. Não é aquela característica de trombo, porque o trombo você veria assim totalmente preto, né? O contraste não chegaria nessa região. Mas o que chama a atenção é que ele parece que o contraste está com dificuldade de chegar. Então, eu não sei se ele pode ter uma laminha ali, um contraste uma lentificação do fluxo que esteja justificando esse achado, tá? Então, esse paciente já deve ter tido um trombo e estava anticoagulado, então é meio que um trombo em resolução que fez com que o contraste não chegasse tão bem nessa ponta, tá? E o strain mostrando uma redução de 14,8%, um pouco reduzido, né? Reduzido, mas principalmente reduzido naquela região de maior hipertrofia, né? Que é o segmento basal ali da região anteroseptal, e um pouquinho só da ponta, tá? Então, foi esse o eco. Foi a doutora Débora que fez esse exame muito brilhantemente. Nossa, excelente exame, a qualidade do exame. Eu sempre falo que o que eu gostaria que o eco nos mostrasse, que não costuma mostrar, são as diferenças nos segmentos, basal, médio e apical. Eles só dizem assim, a maior hipertrofia na região basal, mas não diz para a gente se tem hipertrofia média, se tem hipertrofia na região apical. E agora você mostrando aqui nos mioquimagens, você mostra os três segmentos. Você vê que as duas irmãs mandam muito bem, né? Tanto a Mariana como a Débora, elas mandam bastante bem. Mariana, por favor, venha para cá. E aí, vocês acham que, diante desse quadro, o teste genético teria alguma utilidade para esse paciente? Sim ou não? Doutora Caliane, o que você acha? Doutora Caliane é pernambucana e gosta de estudo genético, que nem eu. Que gosta muito. Qual a vantagem do teste genético aqui maior? Eu acho que toda hipertrófica a gente tem que separar de doença de Fabry, né? Que é uma fenocópia que tem características bem semelhantes, né? E a gente tem um eletro diferente do hipertrófico, do que a gente esperaria, né? Mas, e eu acho que investigar Fabry aqui, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque Fabry ele tem depósito também no endotélio. A gente diz que é uma endoteliopatia e costuma ter muito AVC, né? Um AVC em idades mais precoces. É o caso do nosso paciente, que tem um AVC jovem. E pode também ter infarto em jovem, né? A gente não fez diagnóstico de infarto aqui, mas eu acho que só por ter AVC precoce, a gente deveria também pensar em Fabry como possível causa. Mas eu pagaria para ver o realce tardio desse paciente. Eu pagaria o ingresso de cinema para ver o realce tardio desse paciente. Quanto você paga, Ibrahim? Ingresso de cinema. E eu queria saber se ele é mais na parede infralateral, que é o costume de ser onde é Fabry, né? Para a gente ter certeza. Não, e olhar o realce dessa parede anterior e dessa parede apical. Como eu tinha feito o raciocínio nisso, que esse AVC poderia ser embólico, e o eco mostrou muito bem aquela área da ponta, ainda com aquela zona de potencial formação de trombo. Seria muito legal saber se por ali tem fibrose, se ele está evoluindo para essa fase de fazer uma necrose mais acentuada. Isso poderia também ajudar a explicar a baixa voltagem do eletro. Então, acho que o realce tardio aqui poderia dizer muita coisa nesse caso. Vamos pedir para a Mariana olhar o eletro. O doutor Marcelo não concordou com o meu diagnóstico de zona inativa anteroseptal. Eu estou injuriada. Eu quero ver a opinião da Mariana agora. Marcelo, você viu que tudo que você disser poderá e será usado contra você. Ela que me ensinou tudo. A Mariana. Gente, eu te peço desculpa pelo atraso. Eu até trouxe o mouse, achando que era o telefone. Peguei o mouse e voltei. Mariana. Saí correndo. Acontece com frequência lá no eco. Né? E aí vocês querem que eu dê minha opinião? Só teria problema se você estivesse conversando nele. Aí a gente ia ficar preocupado. Mariana, zona inativa anteroseptal ou não? Doutora, tem R.
Tem R em V1, V2 e V3 que a gente não consegue ser categórico dizendo que tem área eletricamente inativa. Tem uma progressão, bem lentificada, mas tem um Rzinho embrionário. Mas o que chama atenção, e até em parede inferior, que parece também que tem o Rzinho. Em princípio, eu achei que tivesse uma área eletricamente inativa inferior e talvez lá mais para lateral, porque V4 e V5 eu tenho um QRS fragmentado. E esse QRS fragmentado, então eu tenho um R, S, S' e volta de novo. Esse QRS aí fragmentado me faz pensar realmente em área eletricamente inativa e fibrose. Então, mesmo não caracterizando como área eletricamente inativa por presença de onda Q, lá em V4 e V5 me dá dúvida. E aí ele tem aquela característica um pouco mais supradesnivelada e uma alteração de repolarização que até parece, que agora que a Líria falou em relação à área de cinética, que a gente encontra em paciente com área de cinética. Então, aqui eu consigo pensar mais em V4 e V5 do que aí de V1 até V4 e V5. Me impressionou o V4 e V5 nesse paciente aqui. Baixa voltagem, ele perde voltagem, ele dá mais uma fragmentada, com alteração de repolarização, então é algo que chama bastante atenção, essa parte mais do eletro. Vamos em frente, Bárbara. Chegou a sua vez, não? Agora é ele que vai. Bom, agora diante desse quadro, livros, 9 anos, pessoal de 2 AVCs prévios, com essa aqui mostra dominativa, um HVE assimétrica, importante no eco. Quais seriam as hipóteses diagnósticas? Cardiomiopatia hipertrófica com fibrilação atrial, doença de Fabry com trombose arterial, ou uma cardiomiopatia hipertrófica com síndrome de fosfolípides. Deixa eu perguntar uma coisa, depois eu tinha uma outra hipótese. Pode ser Microfone, Chagas microfone. associado com hipertrófico? A senhora já viu cardiomiopatia hipertrófica com doença de Chagas? Nós temos 3 pacientes hipertróficos que têm sorologia positiva para Chagas, mas não tem a doença assim. Mas alguns têm BRD, BDAS desses 3 pacientes. Esse não tem, né? Mas Sempre que a pergunta no Minhoca Imagem começar com é possível, a resposta é sim, porque tem todo tipo de coisa estranha. E aí, Ibrahim, responda você. Eu já tinha pedido a ressonância antes, porque assim, eu sinceramente tendo a pensar na cardiomiopatia hipertrófica. A síndrome de fosfolípides ajudaria a explicar muita coisa desse paciente. Então, eu sinceramente tenderia a seguir por esse caminho agora. Por que não doença de Fabry? Então, essa forma de... Pode ser que seja, mas essa forma de evolução para o aneurisma, a gente costuma ver mais na hipertrófica, né? E como a Líria disse aqui, se a gente acreditar que alguém examinou ele direito, ele não tem nenhum outro achado, né? Tipo hiperpigmentação, nada disso. Mas esse aneurisma de ponta, pode ser que tenha, como eu falei, acabei de dizer aqui no Minhoca Imagem, tudo é possível, mas a gente costuma ver muito mais na hipertrófica do que no Chagas. Inclusive, há umas semanas do Congresso da SOCESP, eu participei de uma discussão de caso do Congresso Paulista de Neurologia, e eles mostraram 2 casos de pacientes com AVC criptogênico, em princípio. Aí, quando foi para a ressonância, tinha aneurisminha de ponta do Chagas, da hipertrófica, com trombo lá dentro. Então, não sei se eu estou me influenciado, eu pensaria nisso, e com síndrome de fosfolípides ajudaria a explicar todo o resto dos achados também. Mas a gente colocou aqui fibrilação atrial, mas acho que mais provável, do meu modo de ver, foi CMH com AVC cardioembólico por conta do aneurisma apical com trombo. Né? Em frente, Bárbara. Se eu errei, eu vou embora antes do final, tá? Agora sim, a doutora Mariana para comentar dentro de 24 horas. Bom, o Holter aqui está dizendo o que ele não... A gente só tem aí o descritivo, né? No de agosto de 2021, ele não nos dá o ritmo. Então, acredito aí que tenha ficado em ritmo sinusal, até porque se ele está me dizendo que tem extrasístole supraventricular, eu só consigo quantificar isso em ritmo sinusal. Caso contrário, na FA, isso não seria possível.
E parece que, admitindo que seja um Holter em sinusal o tempo todo, me parece aí bastante inocente, né? Frequência cardíaca normal, nada que me preocupe, sem pausas. Já no agora de 2022, também ele não tem pausa. Chama atenção uma frequência cardíaca média aumentada, né? Ele faz, habitualmente, a gente até espera uma frequência cardíaca média menor que 90, e ele está fazendo 98, com extracístoles ventriculares aí também de forma bastante rara. Tem mais algum Perfeito. outro? Não. Em frente, Bárbara. Antes, deixa eu fazer um comentário. Antes até do teste ergométrico, olha que coisa curiosa, né? Porque eu estou pensando em Chagas e na minha casa. Meu Deus do céu. Não, acho que eu estou pensando, deve ter algum encontro com o Chagas, e devo estar pensando nisso, alguma coisa assim na minha cabeça. Ou eu estou com medo de ter sido picado pelo mordo. Mas eu estou pensando em hipertrófica, mas o meu raciocínio está se baseando, e se for eu vou ficar particularmente feliz, no fato de que ele tenha mais fibrose. Por que eu vou ficar feliz? Porque eu tenho muita implicância com números absolutos em medicina, eu acho muito difícil. E eu estou imaginando que ele tenha muita fibrose. Se ele tivesse muita fibrose, ele deveria ter muita arritmia, o que não parece ter sido o caso. Então, por isso que eu queria falar até antes do teste ergométrico. Ou seja, aquela história dos 15%, se tudo for verdade, aquela história dos 15%, a gente vai ficar... Mas tudo isso, se o meu raciocínio estiver certo, o que acontece uma vez por cada 3 meses, mas vamos ver se... Marcelo apresentar o teste. Bom, os testes ergométricos do paciente são todos externos. Em março de 2020, resposta fisiológica, forças supraventriculares isoladas. E em maio de 2022, resposta cardiovascular normal, esforço submáximo. Não foram observadas arritmias, eletro sem modificação expressiva comparado ao inicial. Quer comentar, Marcelo? Esses 2 testes não tem nada que chama atenção, assim. Você pediria o teste para esse paciente? Olha, eu acho que o teste ergométrico para esse paciente, aparentemente, não vejo motivo de ser pedido, mas... Acho que, talvez a arritmia no esforço. Né? Avaliar alguma arritmia no esforço, acho que não. Não sei. Vamos em frente. Agora para a ressonância, Dr. Paulo. Vamos lá, doutor Paulo, matar o diagnóstico agora. Porque dessa vez Mariana não chutou o diagnóstico, né? Não chutei nada. Vou ligar aqui. Foi porque ela chegou atrasada, ela não quis fazer aposta de diagnóstico. Bom, boa tarde com todos. É um caso bem interessante. Vamos ver que é o papel da ressonância cardíaca. Então, nessas imagens iniciais, a gente já chama a atenção nesse aumento da espessura no septo, que a gente vai observar mais para frente. A gente observa aqui os vasos próticos, não tem nada mais que chama a atenção. E aqui eu queria mostrar para vocês essas 2 imagens. São cines em 2 câmeras, uma imagem que particularmente não gosto muito, mas eu coloquei aqui para vocês tomarem em conta como a caracterização dos achados morfofuncionais e tudo depende muito da programação que é feita ao longo do exame da aquisição. Se a gente programar, pode perder informações dependendo do grau que a gente programa, porque a gente tem um grau de espessura determinado para a aquisição dos exames, que vai de 8 com 2, 8 de espessura e 2 de espaçamento. A gente pode perder detalhes, pode perder informações. Então, por isso é importante que a aquisição seja feita procurando uma doença, e vocês veem que esse primeiro cine de 2 câmeras não chama atenção na ponta. Quando a gente vê no outro cine, percebam como sim chama atenção sim uma discinesia do ápice e uma imagem com um sinal mais baixo na ponta, sugestivo sim de um trombo. Então, só para vocês perceberem como pode ser perdida informações dependendo de como foi feito o exame. Tá? Por isso que a gente capricha muito, orienta muito o pessoal a acompanhar a aquisição durante a realização da ressonância, né, porque isso é muito relevante. Esse exame aqui foi juntado 2 exames, na verdade, mas a gente consegue analisar sem problemas. Tá? A data deles foi bem curto, o prazo, então tudo bem. No lado esquerdo, a gente vê uma imagem de 4 câmeras,
percebam esse movimento discinético do ápex, é restrito ao segmento 17. Então, a chance de ter perdido um corte é altíssima, né? Porque é um segmento só, então é fácil de pular, mas quando a gente programa caprichado, como a gente vê, vocês olharem bem sim, essa imagem sugestiva de um sinal de trombo na ponta, e percebam que esse aumento da espessura é restrito sim ao septo interventricular. Pela ressonância magnética a gente obteve um valor de 16. Então, percebam como não tem outros achados que chamem a atenção, não tem o implante do mitral e tudo é normal, a gente só observa uma pequena cripta aqui no segmento infralateral, deixa eu apontar aqui, uma pequena cripta aqui no segmento infralateral basal, que só chamou a atenção nisso. Então, juntando as características morfofuncionais, temos aqui corroborando esse aumento da espessura restrito septo, que já tínhamos comentado sobre essa banda moderadora e tudo, um aumento da espessura, porém a gente aumentou sim, documentou um aumento da espessura restrito septo basal. Tá? Então, juntando informações morfofuncionais, temos um paciente com aumento da espessura de predomínio basal, tá? Chega a ser assimétrico para a relação, tem uma cripta na base, temos uma discinesia da ponta, com imagem sugestiva agora de trombo na ponta. A gente vai observar mais com detalhe o resto tardio. Eu não vejo uma alteração segmentar na parede anterior sugestiva de injúria prévia, só essa parede discinética aqui na ponta que a gente observa. Tá? Essa é uma imagem de perfusão, então veja como, dependendo da programação que foi feita, aparentemente a gente falaria que não tem trombo, não tem nada, mas na verdade tudo depende do que a gente começou no primeiro slide, da programação que foi feita na hora. A gente vai ver que a perfusão é adequada nos segmentos avaliados aqui. Essa é uma imagem ponderada entre 2, não é nada mais do que para ver o edema nesse paciente, mas não chama atenção essa imagem aí. Agora, o TBEM pediu, então a gente solicitou o real tardio, tá? Então, tem achados que chamam muito a atenção nesse paciente. Tá? Perceba como tem já nas imagens da base para a ponta, nas imagens superior para a ponta, já chama a atenção esse realce tardio mesocárdico na inserção do ventrículo direito, ele acomete a porção basal média, tem também na porção mais prapical, a gente percebe que o realce é mais extenso e na ponta chega a ser transmural. Tá? Então, é um realce tardio característico do hipertrófico que evoluiu com a famosa borderline apex, que a gente vê nesses casos, que tem uma progressão mais agressiva. E a gente observa nesses 4 câmeras como o realce muito expressivo no realce, na porção basal característico de hipertrófico, porém vocês veem que o padrão de realce tardio em segmentos mais apicais é muito mais agressivo, muito mais extenso, chega a ser transmural nas imagens. Então vejam como o realce aqui é transmural, é apical, e o trombo aqui é o culpado dos eventos embólicos, provavelmente aqui a gente observa. Percebam como o realce tardio é mesocárdico aqui, e aqui é transmural, é toda a espessura da ponta. Então, os achados da ressonância magnética são muito chamam muita atenção para que seja o caso de uma cáriome hipertrófica septal assimétrica com evolução da doença por um borderline apex, com discinesia, com aneurisma apical e um trombo. Né? Então, esse foi o... Mas pode perguntar agora? Assim, a gente vê muito, né, no eco, esses aneurismas, quando o paciente tem aquelas hipertrofias do segmento médico, formação de gradiente. Então, esse aneurisma da hipertrófica pode acontecer independente. E eu achei que era maior, porque esse mais parece um dedinho de luva, assim. Eu não sei, porque nesse caso, como o Paulo está mostrando a ressonância maravilhosamente bem, ele tem fibrose muito extensa. Então, pode ser que antes dele ter essa fibrose toda, ele tivesse essa porção médio-central com gradiente e que tivesse envolvido na formação desse aneurisma. Nós não estamos vendo agora, por quê? Porque o Bruno até foi embora, porque o paciente fez o que o Bruno faria. Ele foi lá e fez uma fibrose naquela região que podia ser mais hipertrofiada. E pode ser que seja por isso que a gente não esteja vendo esse gradiente médio ventricular que você comentou. Normalmente é uma das muito genes, associado, é isso. Médio ventricular, a hipertrofia maior.
E justamente, só respondendo a pergunta, essa progressão do burnout ópix é justamente descrito em casos já estágios muito avançados, né? Quando a doença já progrediu até a formação de aneurisma. É engraçado que o fenótipo clínico não chama muita atenção quando o fenótipo da imagem, que é muito mais avançado, né? A quantificação da fibrose, eu requantifiquei aqui, doutora, deu 23%, tá? Então, é uma extensa fibrose miocárdica. Então, para ver que 15% nem sempre evolui para fibrilação ventricular. Tá? Bom, pessoal, uma atualização em relação ao caso do quadro do paciente. Ele está aguardando o CDI nesse momento, porque ele possui 2 fatores de risco para morte súbita. Um é aneurisma apical e o outro é fração de ejeção menor que 50%, que foi evidenciada na ressonância magnética. Ele ainda não foi colocado, mas o paciente está aguardando. Além disso, outra coisa que corrobora para colocar o CDI seria o realce tardio, de 41%. Interessante que ele tem 2 fatores que foram fatores evolutivos com relação à indicação do CDI. No passado eles não entravam em fatores de risco, mas na última diretriz, né, até o doutor Guilherme vai comentar alguma coisa, eles entraram porque a aneurisma apical e a fração de ejeção entre os 5 maiores fatores de risco, né, morte súbita na família, história familiar de morte súbita, maciça, HVE e síncopes, e eles 2 compondo os 5 maiores. E o realce tardio, que de hoje que está querendo entrar entre os 5, mas ainda deixaram ele de lado ainda. Eu acho que preciso estar melhor. Esse realce, antes de passar, primeiro assim, o caso foi maravilhoso, assim, um caso que a gente aprende muita coisa mesmo, deu essa noção evolutiva. Então, primeiro aquela história, todo exame é um retrato, e a vida do paciente é uma série. Então, a gente está vendo aquele momento, isso não quer dizer que há 5, 6 anos atrás a condição dele fosse a mesma que a gente vê hoje. Segunda coisa que eu queria comentar nesse aspecto do realce, Edileide, é a forma de que, talvez não seja só a quantidade de realce, mas a forma como ele é distribuído. Nesse caso, todo o realce está acumulado, existem poucas zonas viáveis, íntegras, próximas do realce. Então, você tem menos zona para fazer condução lenta, porque na fibrose o estímulo não conduz, né? Onde vai conduzir mais lenta é aquela região em volta. Então, talvez a gente precise estudar isso também. E a outra coisa que eu acho extremamente interessante dessa questão do realce é como nos casos de hipertrófica a gente tem uma capacidade de... A ressonância tem uma capacidade de identificar o mecanismo pelo qual as coisas evoluíram. Nesse caso, provavelmente, não foi porque alguém poderia pensar, será que ele fez um êmbolo naquela ponta, aquilo embolizou? Não, porque ela não tem aquela morfologia clássica. Pode ver, eu estava até comentando com a Líria, que ele pegava um pouco da porção lateral da parede apical lateral, pegava um pouco da parede lateral um pouquinho mais basal. Então, ele não é embólico, ele pegava um segmento mais extenso. Isso está provavelmente ligado à maneira como essa doença evoluiu nesse paciente. Então, é um caso que, assim, é um curso de cardiomiopatia hipertrófica num paciente, né? Uma dúvida só, em relação... Seria que o grau de fibrose não permitiu que o eletro evoluísse com uma voltagem maior? Porque exatamente, ainda não parecia exatamente. A gente tinha comentado no início, né, Marcelo, que uma possibilidade, se tivesse fibrose, a amplitude do R não seria tão grande, né? Provavelmente, se a gente tivesse feito... maior hipertrofia na região basal também, mas aquela fragmentação, né, Mariana, pode ser por conta dessa fibrose toda. Inclusive da parede lateral, né, que você tinha visto. Vamos em frente, doutor Guilherme. Guilherme vai fazer uma revisão do caso. Para a gente dar continuidade à apresentação, a gente vendo esse caso clínico de uma cardiomiopatia hipertrófica e um paciente com um aneurisma apical, a gente achou importante, dada essa possibilidade do desenvolvimento de um AVC cardioembólico, da gente fazer uma revisão sobre o aneurisma do VE. Tá? Aqui alguns artigos que a gente utilizou, como ele está muito mais associado a pós-infarto, a fisiopatologia foi mais por esse caminho, mas a gente vai mencionar também as outras doenças. Então, falando em geral do aneurisma apical de VE, ele está, como eu falei, mais comumente associado a pós-infarto, mas de 70% a 85% dos casos são de parede anterior ou apical. Ele era a prevalência do aneurisma apical de VE, ele era mais comum na era pré-trombolítico, pré-tratamento percutâneo, pós-infarto, porque ele está associado a um maior tempo de isquemia. Tá?
Outras possíveis doenças que vai entrar na nossa parte é a doença de Chagas, a cardiomiopatia hipertrófica e uma história prévia de cirurgia cardíaca pode estar associada. Para a formação desse aneurisma, a gente tem primeiro uma injúria miocárdica, que vai levar à necrose do músculo e um processo inflamatório, e aos poucos isso vai surgindo do tecido cicatricial, um tecido fibroso, que é liso, ele não é trabeculado. Isso vai gerar uma área de cinética nessa parede. Então aqui a gente colocou uma imagem deixa eu ver, aqui é um tecido. Aqui. Uma parte mais fibrótica e aqui seria o tecido normal do miocárdio. Essa área de cinesia e acinesia, ela vai levar a uma estase, aí alterando a tríade de Virchow, e vai ser muito associada à formação de trombo. Então, são pacientes que têm uma predisposição muito importante de formação de trombo, e aí, secundária a isso, um possível evento tromboembólico. Para a investigação, como a gente mencionou aqui, o ecocardiograma ele vai ser o primeiro exame. Na maioria dos casos, ele vai ser suficiente para a gente ver um aneurisma apical, mas estudos mostram que cerca de 65%, 70% das vezes que ele vai conseguir visualizar. Nas outras, a parede apical, a porção apical não vai conseguir visualizar. Pode ser utilizado para aumentar a sensibilidade para visualizar aneurisma, o ecocardiograma com contraste, que a gente mostrou hoje. O próximo exame seria a ressonância magnética, que não tem como falar, que é o padrão ouro para visualizar aneurisma, e outras opções seriam a ventriculografia contrastada, através do estudo hemodinâmico, e uma angiotomografia. A gente colocou algumas imagens, aqui bem característico de uma angiotomografia, aqui na porção apical, dá para ver a calcificação com um trombo apical, e na outra imagem, aqui já mais inferobasal, também uma calcificação com a presença de trombo. Guilherme, só mostrando para o Ibrahim, eu nunca tinha visto uma imagem tão bonita ali aquele aneurisma ali na parede inferior ali, basal. Impressionante. A gente nunca tem um caso desse aqui, não temos. Essa é do livro mesmo. A gente tem um pseudo-aneu aqui de um ex-jogador de basquete, que é todo calcificado, mas é um pseudo-aneu. Aneu assim a gente nunca teve aqui, não. Mas é bem didática essa imagem. Inferior basal, né? Trouxe também de imagem que a gente tinha mencionado da ventriculografia, então através do estudo hemodinâmico a gente vai poder contrastar o VE, e a primeira imagem é um estudo normal, o ápice do coração contraindo normalmente na sístole. Na segunda imagem a gente tem realmente o aneurisma, e na letra C a gente tem a presença do trombo, que é essa parte sem contraste aqui no ápice do coração. Falando do tratamento, especificamente para o tratamento do aneurisma, a aneurismectomia, ele tem papel limitado hoje em dia. A diretriz americana coloca para considerar em pacientes que já vão ter indicação de procedimento cardíaco por outra indicação, daí você fazer uma aneurismectomia, mas a diretriz europeia nem menciona esse procedimento. Falando especificamente da cardiomiopatia hipertrófica, a gente colocou aqui uma imagem de um tipo do médio ventricular, que à medida que existe a sístole, quando tem a sístole e a ejeção do sangue, tanto para a via de saída do VE, tanto para a válvula aórtica e para o ápice do coração, esse seria um possível ponto para formar o aneurisma. Nos pacientes com cardiopatia hipertrófica, cerca de 2 a 4,8% dos pacientes acabam tendo o aneurisma. Aí a gente trouxe um estudo também para exemplificar, para falar sobre a maior chance de morte súbita e de evento tromboembólico nesse grupo. Então, essa é uma revisão sistemática, uma meta-análise de 6 estudos, que pegou 2.382 pacientes e conseguiu traçar uma correlação entre cardiomiopatia hipertrófica com morte súbita e eventos tromboembólicos. Você pode ver aqui, então, o aneurisma apical, nesses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, aumenta a chance tanto de morte súbita quanto de eventos tromboembólicos. Esses pacientes, então, vão ter um risco aumentado para arritmias ventriculares, eventos tromboembólicos, insuficiência cardíaca avançada. Nesses pacientes, como terapia específica, a gente vai considerar implante no CDI para prevenção dos eventos arrítmicos e a profilaxia dos eventos tromboembólicos com anticoagulação. Agora um pouquinho da doença de Chagas. A presença do aneurisma é um fator de pior prognóstico na doença. Mais comum quanto maior for a fase avançada da doença, mas ele pode estar presente também nas fases iniciais. Ele, junto da disfunção ventricular e de arritmias como a fibrilação atrial, são fatores importantes para a gênese do AVC, nessa doença.
E sobre a indicação de anticoagulação, é muito controverso. Hoje em dia, a anticoagular a doença de Chagas, a gente utilizava muito o score Fiocruz previamente, mas na última diretriz esse score já foi colocado como necessidade de ser revisado. O que a gente tem na atualidade seria uma indicação de anticoagulação oral para pacientes com FA e Chagas-Vasco maior que 2 na mulher e maior que 1 no homem, com um nível forte de evidência, assim como o trombo associado a esse aneurisma apical e pacientes que já tiveram AVC isquêmico previamente, foi o caso do nosso paciente. Sobre o tipo de anticoagulação, hoje em dia a gente tem que considerar varfarina versus DOACs. Por diretrizes, ainda o que é mais preconizado é a varfarina, mas por falta de estudos. Realmente, algumas coortes e alguns outros estudos mais recentes têm mostrado segurança na anticoagulação com os DOACs, e até o que a gente tem utilizado mais aqui no nosso ambulatório, a gente extrapola um pouquinho essa segurança deles e não tem tido problema. Excelente revisão. Queria até comentar que o Guilherme conseguiu preparar essa apresentação de ontem para hoje. Foi ontem que a gente resolveu qual é o tema que ele ia apresentar e apresentou excelente, de uma forma bacana demais. Parabéns, Guilherme. Ibrahim, você quer encerrar? Acho que a gente conseguiu terminar exatamente na hora correta hoje. Então, né? Eu não quero encerrar, porque essa reunião foi maravilhosa. E terminamos na hora, parabéns. Vocês apresentaram um caso difícil, muito bem, a revisão foi muito legal. E como eu disse, foi um curso de cardiomiopatia hipertrófica concentrado num caso só. Foi uma reunião que a gente sai dela seguramente melhor médico do que a gente entrou. Então, e esse caso ilustra como as doenças miocárdicas podem mudar ao longo da evolução, né? Aumento de fibrose pode levar a perda de função, ficar mais difícil o diagnóstico da doença de base, né? Algumas vezes. Mas por isso que eu insisto. Dessa vez a gente conseguiu finalizar, né? Não, mas por isso que eu insisto que a coisa mais importante em medicina é a que é mais operador dependente, que é a história. Se você sentar e conversar 10 minutos a mais com o seu paciente, você vai conseguir entender a história do paciente e chegar mais fácil no diagnóstico. É a coisa mais operador dependente que tem, porque depende da vontade da gente em ouvir as pessoas. Mas é isso. Muito obrigado, Marcelo, Paulo, Líria, Mariana, Bárbara foi muito bem. Guilherme foi muito bem. E Edileide, obrigado por essa sessão que sempre abrilhanta nossos dias. E na próxima terça-feira temos mais um caso sensacional. Obrigada, pessoal. Fiquem para foto. Nossa, vocês foram muito bem. Essa eu não vou jogar fora, essa foto. Vou guardar. Aquela que você não vai.